Glória a Deus, amém, irmãos? E a gente está nesse propósito tão maravilhoso, irmão, que as duas caçambadas de areia que a gente botou para ali, né, que até eu vou botar no grupo do varões, já botei no grupo da igreja, para os varões ir 7 horas da manhã, domingo, para a gente botar para dentro, né, até para desocupar o terreno. As crianças, para de zoar daí, por favor. As crianças, viu? Criança, amém, ó glória. Pode falar baixo aí, amém, ó glória. Até para a gente desocupar o terreno da igreja, irmão, porque vai vir mais caçambada de areia, de barro, de aterro, porque as duas que a gente colocou hoje não dá, né? Aí o que é que eu quero dizer para os irmãos? Não se preocupe, quem for, os varões que for, porque eu mais o irmão Mardoni uma vez peguemos uma caçambada de areia, jogamos para dentro do templo, só nós dois, só foi até meio-dia, só meio-dia. Eu acredito que sendo 4, 5, 6 varão, antes de meio-dia a gente termina de botar a escarrada de areia para dentro, né? Arrumar uns 3 carrinhos de mão, uns 4 carrinhos de mão, a gente vai botando e vai enchendo lá o altar, irmão. Por quê, pastor? Porque quando eu encher o altar, irmão, que já está feito o altar, isso daqui, ó, já está feito. A gente já fez a paredinha, uma parte alta e outra mais alta, mais alta. E quando encher, que eu bater, que eu aterrar, irmão Neto, lá, que eu deixar rente, eu já vou cuidar em fazer o piso lá, para ficar o piso da igreja, só para a gente trabalhar no dia 30, Sérgio, só no piso da igreja, só no salão. A gente vai fazer logo o altar, piso embaixo, piso em cima, vai ficar uma bênção, irmão, pode ter certeza. Eu vou gravar um vídeo e mandar para vocês. Então o aterro da manhã de domingo que nós vamos botar lá, é para nós puxar o piso. Tem o nosso pedreiro Lucivaldo aqui que vai ajudar nós a puxar o piso, né, irmão Lucivaldo? Amém, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, vamos ouvir a diaconisa Elisamar louvando o nome do Senhor. Na canção deste louvor eu vou pedir o diácono Júnior para tirar os dízimos e as ofertas para o trabalho do nosso Deus. Irmão, prometo que eu não vou ser muito alongado na doutrina hoje, porque estou cansado, né? Eu não sei nem porque eu digo isso, irmão, porque eu não estou sentindo uma dor na perna. Mas a gente é ser humano, né? Nem nos braços, amém, irmão? Eu estou aqui normal, estou em pé aqui normal, como se eu não tivesse trabalhado o dia hoje. É incrível como é que Deus faz isso na gente, né? Se a gente trabalhar, irmão, por um patrão, o secular, né? A gente se cansa, mas a gente trabalhando para Deus, de noite está aqui no culto que parecendo uma criança. Deus abençoa, Senhor, os dizimistas, ofertantes da tua casa, Pai. Tu será o seu dízimo e a sua oferta, Pai, a casa do tesouro. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender.
do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. E eu olho pra ti. E espero em ti. Aleluias. Eu creio em ti. Amém, aleluias. Eita, glória a Deus, aleluia, igreja. Romanos, capítulo de número 12, abra aí por favor, irmãos, em nome de Jesus. Capítulo de número 2, aleluia, 12. Perdão, irmão, é 13, viu? Desculpa. Romanos 13, glória a Deus. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, temes, pois não traz debalde a espada, porque é ministro
de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A ninguém devei coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se alguém outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: ama ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz. Andamos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Pode sentar, meus queridos, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus continue abençoando a vida da igreja, irmão. Eu quero ser bastante breve nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a igreja nessa noite e venha colocar sobre a igreja o espírito de sabedoria. A Bíblia diz, e está escrito na Bíblia, que ensinará o sábio e ele ficará mais sábio ainda. Irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus é vida sobre as nossas vidas, aleluia. A palavra de Deus, ela causa efeito em nossos corações, aleluia. Pois a própria palavra no livro do profeta Jeremias, se não me falha a memória, o Senhor tem nas mãos o martelo que esmiuça a penha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou que esmiuça a pedra. Ou seja, se o teu coração é um coração de pedra, que não compreende a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, assim como Israel estava numa condição, irmão, de não entender o que é espiritual, o que é aquilo que Deus quer de nós, queria do povo dele, aleluia. Então ele diz, eu trago nas minhas mãos, eu tenho nas mãos o martelo que esmiuça a penha a pedra. Ou Deus disse, eu vou dar para vocês um coração de carne, tirar e quebrar o coração de pedra, para poder compreender o que o Senhor dos Exércitos quer falar para nós nestes últimos dias. Assim como Deus queria falar, louvado seja o nome do Senhor, para o povo de Israel, e eles passaram a vida toda não compreendendo aquilo que Deus revelou-se para ele. Apenas alguns irmãos compreendiam, apenas alguns entravam num propósito em que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha dado para o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a Bíblia relata, irmão, que nós devemos estar sujeito às autoridades, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é porque nós devemos ter um grande respeito pelas autoridades, porque a Bíblia diz que elas são constituídas por Deus, louvado seja o nome do Senhor, seja de que maneira for, né, irmão? Seja ela na área
da política, louvado seja o nome do Senhor, no judicial, no legislativo ou no executivo, seja em que maneira for, nós devemos sempre ser sujeitos, ter respeito, aleluia. E aqui eu entendo uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, que o povo, ele em Roma não gostava de pagar tributo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho que eles eram pessoas que sonegavam imposto. E pensa, Serginho, no Brasil, como tem pessoas que gostam de cometer este crime em sonegação de imposto, pessoas que têm empresas abertas e que sempre dá um jeitinho de burlar o governo, sempre dá um jeitinho de não pagar imposto, porque a vida das pessoas no Brasil, irmão, elas são muito avarentas, elas só pensam em dinheiro, portanto, elas não se sujeitam à autoridade, e muitas das vezes, no quesito, quando é para pagar os seus tributos, para pagar o seu imposto, presta atenção que Jesus pagou imposto, né? Ele mandou que Pedro fosse pescar um peixe, né? E Pedro foi e pescou um peixe, e na barriga do peixe tinha um dinheiro lá para pagar o imposto. E disse: Pedro, tu paga por mim e paga por ti também, porque sempre Jesus é o exemplo de tudo, irmão, da igreja, é o espelho da igreja, aleluia, é aquilo que Deus quer que nós nos comportamos diante de uma sociedade, diante de uma geração corrompida, e muitas das vezes nós estamos entrando no mesmo barco da corrupção, e entramos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo mesmo caminho, pela mesma vereda, louvado seja Deus, e não queremos se sujeitar às autoridades que elas foram constituídas por Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós nos compreendêssemos isso, irmão, não havia tanto partidarismo no nosso Brasil. E por que não dizer, Serginho, nestes últimos dias, dentro da igreja, irmão, nós temos que abrir nossos olhos, né? A política tem manchado a imagem da igreja. Não quero dizer que a gente vá concordar com certas atitudes que estão acontecendo no nosso Brasil, Sergião. Entenda uma coisa, irmão, o que Deus não quer, diaconisa Terezinha, é que nós sejamos envolvidos na briga que está tendo aí, aleluia, de uns ficar contra o outro por causa, Sergião, da política. Se você não concorda que o político A faz isso ou o político B não faz, irmão, não julga o teu irmão que concorde, porque é ele que vai dar conta diante de Deus. Porque o que é que a Bíblia diz? Que há só um legislador, e que este legislador sobre a igreja, irmão, como é o nome do cara lá, Serginho? O Alexandre de Moraes? Será, irmão? Quem julga as nossas causas é Deus, é Ele que é o legislador da igreja, é Ele que passa a régua, é Ele que diz dessa maneira e daquela maneira. E muitas das vezes, aleluia, nós queremos julgar um irmão porque ele está cego, ele não consegue compreender que aquilo está errado. A gente tenta até abrir o olho dele, mas se ele não quer, Sérgio, nós vamos brigar com ele, ficar mal, intrigado. Isso é de nós. Começa, Júnior. Então, irmão, o Brasil está entrando numa enxurrada que a igreja deve se preservar contra isso. Serginho, é tanta coisa no Facebook, é tanta coisa no Instagram, no TikTok, no Quai. Meu irmão, isso dali dá uma nojeira em mim. Não é porque eu queira ser melhor do que os outros. Não, irmão.
é nossos irmãos envolvidos, matando uns aos outros por causa da política, e não estão entendendo que isso é um jogo do diabo para distrair a mente espiritual dele, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. O que nós devemos, irmão, aqui na terra é só obedecer, como Jesus, que foi injustiçado. E ele sabia que estava certo, mas diante de Pôncio Pilatos, ele não abriu a sua boca. E como a ovelha muda ele foi levando perante os seus tosqueadores e não abriu a boca para dizer nada, irmãos. Então nós somos entregues todo dia, como o apóstolo Paulo diz, a morte. Então nós devemos ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as autoridades, irmã Terezinha, não como uma forma de terror para o justo, porque as autoridades, irmão, elas só fazem o mal, aliás, elas só castigam, perdão, aqueles que estão errados. Se errou na lei, as autoridades vai lá em cima e pega você. Mas se você é um cabo do bem, pergunta, por que crente, Serginho, até hoje é respeitado pelas autoridades? Uma certa feita, irmão, lá em Teresina, um irmão ia correndo, Serginho, porque estava na vigília, atrasado para a vigília, e ele ia na rua de Teresina correndo para chegar logo na igreja, irmão Neto, para pegar pelo menos os hinos congregacional da vigília. Era quase meia-noite, e a vigília ia começar meia-noite, ele estava a pé, e ele ia correndo, ia passando uma viatura da polícia, Serginho. Aí a polícia logo ficou de olho, aí disse, rapaz, o que está acontecendo ali? Se há um bandido correndo ali. Aí a polícia ligou a sirene, quando ligou a sirene, igualou com ele, mandou que ele parasse, ele parou, eles pararam, disse, o que está acontecendo aí, rapaz? Porque tu vai correndo? Disse, não, eu sou crente, eu estou atrasado para ir para a igreja, vai ter uma vigília agora. Ah, você é crente? Cadê sua Bíblia? Está aqui, minha Bíblia na mão. Pois entra aqui que nós vamos lhe deixar na igreja. E a polícia entrou, mandou ele entrar, e a viatura levou ele na igreja. Aleluia. Então, irmão, as autoridades, elas não são terror para quem faz o bem, para quem se comporta de maneira legal. Aleluia. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades que estão em eminência. Eu sei que não é fácil, irmão, ser uma autoridade. Inclusive o Alcemir estava lutando nesses últimos dias para ser uma autoridade civil, da polícia civil, né? E aí a gente ora, Serginho, porque esses homens vivem sobre tensão constante, porque eles não estão lutando com gente boa, estão lutando com pessoas que realmente têm raiva, têm ódio deles, não gostam dele. Então, irmão, que as autoridades sejam respeitadas por nós, prefeito, presidente, governadores, eles são autoridade, irmão, foram constituídas por Deus. Oh, glória. Saul foi escolhido pelo povo, mas era uma autoridade que Deus escolheu, Serginho. A autoridade estava sobre Saul. É tanto, irmão, que quando Saul estava perseguindo Davi, que Davi desce aonde Saul está dormindo, Davi corta com a espada dele um pedaço da orla das vestimentas do rei Saul, e um dos soldados dele disse assim, Serginho, bora meu senhor, rola logo o pescoço dele bem aí. Deus te deu Saul nas tuas mãos, corta logo ele, mata logo ele. E Davi disse, Deus me guarde de tocar no ungido de Deus. O homem todo desconcertado, Serginho. Então, irmão, a igreja deve estar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entender que tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus.
Essa briga, Serginho, essas coisas que estão acontecendo, esses como é que a gente diz, vai e vem, esses movimentos, eu observo, irmão, as redes sociais, a televisão, e eu fico imaginando, meu Deus, isso é o Senhor. É guerra na política, é Deus, e eu entendo que é Deus, então eu disse, eu não me meto, Senhor, eu vou para o meu lugar orar por eles. É terremoto em vários lugares, irmão. O mundo, irmão, está fora de si. Eu não estou falando de um mundo cósmico, eu estou falando de nós, o mundo, ser humano. Estou falando do ser humano. O ser humano está fora de si, irmã Terezinha. E pensa num negócio, fácil de se enganar, é o ser humano, mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer, não se mova fácil do vosso entendimento. A Bíblia diz assim, irmão, examinai tudo, retendo o bem. Então, examine as coisas, examine aquilo que vem ao teus olhos, ao teu coração, para saber se é Deus que está falando, se é Deus que está nesse negócio. Cuidado para você não entrar de uma vez, porque você pode quebrar a cara. Então respeite a autoridade, os magistrados, as autoridades que são e foram dadas poder a ela. É tanto que eu vou citar aqui, no nosso meio, Serginho, no meio da sociedade, é um homem comum. É ou não é, Serginho? Se o Serginho chegar lá no centro da cidade para comprar, na feira lá, comprar banana, no mínimo que alguém que não é crente vai dizer, Serginho, tudo bom? Se for um crente, vai dizer, Pai do Senhor, Serginho. Mas se o Serginho fosse o prefeito da cidade, o negócio era diferente. Porque Deus deu autoridade, as pessoas vê, as pessoas têm respeito, as pessoas dizem, olha, é o Essa história. Porque sabe, irmão, que há uma autoridade, e que vocês podem observar, irmão, que a pessoa é comum, mas se ele é prefeito, o negócio é diferente. Veja quem era o Betão, Serginho. Renomado dentro da cidade de Martinópolis. Veja, irmão, quem era o James Bell, hoje é uma autoridade dentro da cidade. Quando ele chega dentro da cidade, todo mundo corre para cima dele. Não é só pelo poder aquisitivo que ele tem, não. É o respeito, a autoridade que Deus colocou, e as pessoas não veem isso, irmão. Glória a Deus. Então, entenda uma coisa, igreja. Há só um legislador, e o legislador é Deus. Diga comigo, o legislador é Deus. Ele é tanto da igreja como daqueles que estão fora da igreja. Não é só da igreja, aleluia. É Ele quem decreta as leis, que dá o juízo, é Ele quem julga, a vingança é dele, Ele faz do jeito que Ele quer, porque Ele não quer que nós façamos do nosso jeito, Ele quer que seja do jeito dele. Glória, então, respeite as autoridades. E no caso, irmão, se vocês forem abrir alguma empresa, cuidado para você não estar desviando o imposto do governo. Hoje tem muitas, eu não vou nem falar aqui, irmão Serginho, porque nós vai pegar no pé de gente aqui. Porque Deus, Serginho, Ele é justo. E Ele não quer que ninguém seja injusto com ninguém. Deus, irmão, não quer que nós sejamos injustos com ninguém. Amém? Versículo de número 8. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpre toda a lei. Então, como é que está escrito nos mandamentos? Como é que está escrito? Amar a Deus
Amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com tudo o que tu imagina, irmão. Amar a Deus é tu ter entendimento de que tu sabes que primeiro na tua vida é Ele. Entendimento de que você vai fazer, aleluia, algo para Deus é com amor. Amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E o segundo é semelhante a esse. Qual o segundo, irmão? Amar o teu próximo. Aí, irmão Neto, pega eu, pega você, pega qualquer um aqui, meu irmão. Não é não, Sérgio? Irmão, amar o próximo, Sérgio, pega qualquer um de nós aqui. Ô glória. Amém, igreja? Amém. Deixa eu dizer uma coisa. Por que que pega, irmão? Porque nós somos legislador dos outros. E Deus não quer isso, irmão. Quando nós somos juiz dos outros, irmão, nós não praticamos o amor. Então, a Bíblia diz assim, ó, a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então, eu devo amar o irmão Neto do jeito que ele é. Meu Deus, Sérgio. Aleluia. Pega nós pelo pé. Glória a Deus. E não, irmão, viver uns grupos dentro da igreja, que eu só tenho uma amizade se for com fulano, eu só tenho uma amizade se for com Beltrano. Isso é amor, irmão? Né, irmão Dinei? Nós temos amor, é com a igreja toda. Glória a Deus. Nós não somos panelinha, grupinho, nós somos uma família. E pense quando, num quesito amar, irmão Dinei, a gente fica em último lugar, porque a gente quer fazer por nós, mas não quer fazer pelo próximo. Aleluia. A gente dá o máximo de nós para nós mesmos, mas não dá o máximo de nós para o nosso próximo. E às vezes, pois não, irmão Dinei, pode falar. Ficar expulsando, porque ele se sente excluído. Então, irmão, nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor, com que Cristo nos amou primeiro. Glória. Entenda uma coisa nessa noite: Deus é amor. Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor, porque a Bíblia diz que Ele é amor, porque está escrito em João 3,16. Quem é que sabe falar? É o versículo mais lido da Bíblia, né, Sérgio? É o versículo mais lido da Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o amor de Deus por nós, irmão, foi verdadeiro. E eu te pergunto, o amor que tu tem pelo teu próximo é verdadeiro? Oh, glória. Será que consegue entender, aleluia, o que o teu irmão está sentindo? Com efeito, versículo de número 9: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Irmãos, isso tudo aqui está no mandamento da lei. Eu não sei falar a palavra, irmão, decálogo. É decálogo, é, Sérgio? Pronto. Isso tudo está lá. Com efeito, não adulterarás. Tu ama, então tu não vai querer adulterar. Se tu ama, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tu não vai dar falso testemunho do teu irmão. E o que eu acho mais horrível aqui, irmão, é não cobiçarás. Se é uma coisa que eu tenho raiva, Sérgio, é de pessoas que gostam de cobiçar as coisas alheias.
Não pode ver uma coisa que ô minha irmã, que coisa linda, me dá para mim. Isso é cobiça, meu irmão. Às vezes o cara entra na casa do irmão, ô irmão, celular, irmão, você me dá esse celular para mim, isso é cobiça. Vigia, não cobiçar as coisas alheias. Porque coisa feia, irmão, é cobiçar o que é do outro. Tem gente, irmão, que não pode entrar na casa de uma pessoa que é pedindo as coisas. Ô irmão, isso daqui é tão lindo. Ô, me dá isso daqui para mim. Ô irmão, tu tem isso, me dá isso. Irmão, vamos aprender, irmão. Chega na casa do teu irmão, Pai Senhor, ora com ele, Deus te abençoe, meu irmão. Não cobice nada que é dele, não. Nem de ninguém. Tem gente, irmão, eu tinha uma vizinha, Serginho, que se eu comprasse uma televisão, no outro dia ela comprava outra. Eu comprei uma geladeira, no outro dia ela compra outra. E pobre de demarré nas minhas condições, irmão. Que a mulher era pobre, viu? Mas eu orei tanto pelaquela mulher, irmão, que Deus deu condição para ela. Graças a Deus, eu espero que ela tenha se convertido. Porque até quando eu saí de lá, ela não tinha se convertido ainda não. A mulher jogava areia em mim, brigava com a minha esposa. E eu era amigo do esposo dela. E eu chegava na casa do esposo dela, à noitinha eu ia lá, Sérgio. O esposo dela chegar, né? Só o irmão Tonho, vem aqui para nós conversar. Rapaz, irmão Chau, fazer um cafezinho. Ei, fulana, faça um cafezinho aí para mim. E o irmão Chagas, só vou tomar um café, nem que ela coloque veneno. Mas eu tomava o café que ela fazia, irmão. Ela vinha. E hoje, quando eu chego em Chaval, a mulher é um doce para mim. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não retribuí ela da mesma forma e nem cobiçava as coisas dela. E o que ela fazia de mim, eu entregava e dizia: Deus, tu és o juiz entre eu e ela. Oh, minha irmã, errar é ruim. Por isso que a gente não deve fazer de tudo para não errar. Porque se a gente ferir uma pessoa, irmão, tenha cuidado. Porque o que você faz para o seu próximo reflete em você. É a lei da semeadura. Tem gente que diz: fulano é tão mal e está bem, é bem porque tu não conhece a vida dele. Não tem aquele adágio popular, não é, Brena? Vida boa é a dos outros, não é não? Mas vai olhar a vida dele e fala assim: não é pior do que a tua? Ô glória, é igual uma irmãzinha na igreja, Serginho, que via a irmã, uma neguinha sentar lá no último banco lá da igreja, e as irmãs do círculo de oração, a irmãzinha sentava lá, irmão Neto, achando graça, achava graça, e a irmã que estava no círculo de oração de Jesus, aquela irmãzinha é só achando graça. Aquela mulher não tem tristeza não, eu quero trocar minha cruz com ela. E aí, irmão, para encurtar a história, ela pediu a Jesus a cruz da irmã e para a irmã e dela ser da irmã. E aí Deus deu uma visão para ela, levando ela em uma sala, e lá tinha várias cruzes. E o anjo disse assim: olha, Deus ouviu tua oração e vai trocar a tua cruz com a da irmãzinha, que tu vê ela entrando achando graça. Aí ela: pois onde é que está a cruz da irmãzinha? Eu disse: calma aí, o anjo, calma. Primeiro, vou lá na tua. E tinha cruz de todos os jeitos, irmão, lá dentro da sala, que a visão que ela estava tendo, dos crentes da igreja dela, tudo, e as cruzes estavam lá. Aí o anjo disse: tua cruz é aquela, pega ela e dá uma voltinha aí pelo quarto. Ela pegou a cruz dela, Sérgio, aí saiu, saía correndo, ó, tá lá e pra cá com a cruz. Aí o anjo: agora tá feito o negócio, tu troca a tua cruz com a da irmã, já tá feito. Aí, pois tá ali a da irmã, tava num cantinho assim, irmão Neto. Aí ela: pega a cruz dela agora. Aí ela pegou a cruz da irmã aqui, quando ela botou no ombro, ai meu Deus, tá pesada demais.
Rapaz, eu não saio nem do lugar. Ou seja, a cruz dela era mais maneira do que a da irmã. Ela tinha menos problemas, Serginho, do que a irmã. Mas só porque a irmã entrava sorrindo, ela achava que estava tudo bem com a irmã. Então, irmão, nós temos a mania de querer as coisas que é dos outros, cobiçar, achar. Então, tendo uma coisa com efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o que, irmão? O amor. Então vou pular lá para o versículo de número 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos das armas da luz. Andamos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem desonestidade, nem dissolução, nem contenda e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos andar, irmão, na luz. João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, amém. Fica de pé, igreja. Pediu o presbítero Sérgio para nos despedir em oração. Vamos para casa.